Amém, meus amados irmãos? Só um minutinho. Descobrir o segredo, a gente faz para ligar o microfone aqui. Amém? Pensa, não precisa falar, não precisa te apresentar, não precisa falar nada. Você é de casa, todo mundo está aqui, te conhece, é um enorme prazer para nós ter-te mais uma vez. Você está com isso, fica à vontade. Sabe que a casa é sua. Queridos irmãos, boa noite. Que Deus abençoe todos vocês com a paz de Jesus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui. E aí, Natanael, tudo jóia? Natanael lá no Haiti quase foi ver Jesus. Ele se livrou de um acidente e causou um acidente, 2 mortes lá, né? Ele nunca contou isso para vocês aqui, não? Essas coisas eu não conto. Não conta não, né? Eu lembrei dele essa semana, eu estava lá no Haiti, e bem no lugar onde ele quase foi atropelado, a igreja do pastor Fred conseguiu comprar um lindo terreno. Eu estava passando lá na frente, glorificando a Deus, e lembrei da calçada do lugar onde o Natanael quase foi ver Jesus. E lá também uma outra missionária foi atropelada bem no dia que nós chegamos, né? As motos entram com muita velocidade assim naquela curva, e uma missionária que hoje está na África também, tivemos que levá-la para o hospital, tudo, porque ali no Haiti, quem já foi lá, né, pastor Ricardo, sabe como que é o trânsito naquele lugar, é uma loucura. Quem mais aqui que já foi no Haiti comigo? O nosso querido que estava aqui falando, pastor Ricardo, Natanael, quem? Leandrinho, então ele leva isso. O Leandrinho esteve conosco também na África. O Hanna está ali com a gente, estou vendo nosso querido irmão Hanna, pastor Sandro, Fred, quem mais? A Paula também. A Paula foi. Quantos países você já foi com a gente, Paula? 20? Mais ou menos. Então, ela tem sido uma bênção eu vir para Anápolis, porque cada vez que eu passo em Anápolis, um grupo grande de pessoas se dispõe para poder me acompanhar nessas caravanas ao redor do mundo. Esse ano aqui, felizmente por causa da pandemia, né, a gente teve que dar uma freada, e mesmo assim eu tinha que estar em 29 países esse ano. Comecei o ano num vapor imenso. No dia 14 de fevereiro eu já tinha ido em 9 países, e aí então veio essa pandemia e nós tivemos que brecar até o mês passado, quando eu consegui ir em mais alguns países, inclusive na nação do Haiti. Obrigado por essa igreja, pastor Sandro, Deus abençoe muito a sua vida. Essa igreja aqui, ela é parceira. Eu sei que vocês têm ali um quadro de missionários, os recursos que vocês investem no ministério desses missionários, e eu estou naquele quadro não há 1 ano, nem há 2 anos, nem há 3 anos, nem há 5 anos. Eu estou nesse quadro já há muitos anos, que essa igreja é parceira do meu ministério. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus prospere, Deus abra as portas. Muito obrigado por serem esses instrumentos que Deus usa para poder me abençoar, para que eu possa levar as boas novas de Jesus nas nações da terra. Também quero agradecer a vida do pastor Ricardo, que há muitos anos vem orando. Tem sido, quando ele era de uma outra denominação, ele foi uma grande bênção, que até hoje a igreja da Vila Góes, eles me ajudam, eles me mandam uma oferta mensal para o ministério também. Nós aplicamos no projeto do Nordeste, mas foi através da vida do pastor Ricardo que isso aconteceu, e o pastor Ricardo então se tornou pastor de uma das congregações dessa igreja, e tiveram uma conferência, e ele me escreveu esses dias dizendo: Edson, ora aí, porque nós queremos muito ser parceiros no seu ministério para evangelizar as nações da terra. E essa semana me ligou contando as boas novas de que conseguiram um alvo e vão se tornar parceiros também do meu ministério. Eu só tenho que louvar a Deus por essa
essa cidade tão abençoada e essa igreja aqui de vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. Eu trago para vocês um beijo muito especial da minha esposa, um beijo também das minhas filhas, e peço que vocês estejam orando por nós. Nós estamos assim com planos maravilhosos para o ano que vem. A gente faz planos, é Deus que dá a direção para a gente, né? Mas nós estamos com planos bonitos, lindos para o ano que vem. Muitos países da Ásia Central, muitos países do leste europeu, que nós já estamos nessas 3 viagens que fomos para lá. Nós já estamos trabalhando, montando cafeterias, montando escolas com povos ciganos, e eu até já fiz o convite para o pastor Sandro e também para o pastor Ricardo, para o ano que vem poderem me acompanhar nessa viagem lá para o leste europeu. Os países são, a Sérvia. Você chegou aí, Paula, nesses países? Onde é que você foi o ano passado? Foi para a Ásia Central. Nós temos trabalho lá no Quirguistão, Tadiquistão, fomos fazer a entrega das Bíblias no Uzbequistão, passamos pelo Cazaquistão também e pela Rússia, onde nós temos ali parceiros. Mas essa viagem nós vamos estar trabalhando com ciganos no país da Sérvia. Não sei se você estuda o leste europeu. A Sérvia é um país, é como um ponto negro na Europa, é um lugar de muita morte, é um lugar de muita guerra. Os sérvios não são bem vistos dentro da Europa. Eu não tenho dificuldade alguma de falar isso. A minha avó, que faleceu, tem 3 anos, nasceu lá. Minha avó é sérvia, veio fugida da guerra para o Brasil, foi criada nessa Iugoslávia. Belgrado era a capital da Iugoslávia, e a minha avó fugiu de lá, chegou no Brasil no dia 24 de janeiro, no dia 20 de janeiro de 1924. Então, eu tenho meus antecedentes lá, familiares, e eu sei que a Sérvia é um ponto negro na Europa, abandonado. São grandes favelas que tem naquele país, e nós estamos apoiando uma família que trabalha lá com ciganos em uma cidade a 30 quilômetros da capital. Depois é só cruzar algumas horas de estrada e cruzar o rio. Nós estamos na Romênia, na cidade de Craiova, ou Cracóvia, que dizem lá, nós em português lemos Craiova. Nós temos lá um trabalho com a Jocum, e também os nossos missionários César e Jéssica estão morando lá, e abriram uma escola para as crianças ciganas, em um assentamento também muito pobre, e o alvo é abrir a cafeteria. Eu espero que em junho do ano que vem, nessa viagem, nós estejamos chegando lá para abrir, inaugurar essa cafeteria missionária, uma cafeteria temática com uma visão missionária. Aí a gente passa pela Bulgária, passa por Macedônia. No Montenegro nós temos um projeto com o missionário uruguaio. Nós levamos uma oferta e o projeto está andando bem. É uma escola de futebol com cunho missionário também. E depois então nós vamos para a Bósnia, onde o missionário brasileiro vive lá há mais de 20 anos, sobreviveu e permaneceu no país durante toda a guerra de Sarajevo. E nós conhecemos a história toda da Bósnia-Herzegovina, e ele ganhou uma fazenda, abriu uma fazenda missionária. Muitas pessoas estão se convertendo lá. Tem um orfanato e tem também uma igreja. O missionário Walter, um camarada de Deus, e nós vamos estar indo lá também. Então, está feito o convite para os pastores de vocês, e também o convite para que vocês estejam orando, para que eles possam me acompanhar nessa viagem. É uma viagem missionária, e nós vamos estar em 3 países onde o Islã, a religião muçulmana, tem tomado conta, como por exemplo a Bósnia, a Sérvia e a Macedônia. São países que o Islã está dominando totalmente essas nações. Eu gostaria que vocês orassem. Vamos à Bíblia. Nós estamos aqui em Efésios, é o tema de vocês, por esta causa, e você vai perceber que Paulo usa essa expressão 2 vezes aqui no capítulo 3. Amanhã pela manhã
é que eu vou pensar com vocês sobre aonde é que tem a origem da missão, e eu vou pensar com vocês sobre regiões celestiais. Paulo vai falar no capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Depois ele vai falar no capítulo 2, versículo 6, que Deus nos fez assentar em Cristo Jesus, juntamente com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Depois no capítulo 3, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus, ela é proclamada através da igreja, por meio da igreja, a principados e potestades nas regiões celestiais. Depois no capítulo 4, versículo 10, aquele que desceu às partes mais profundas da terra, também é o mesmo que subiu ao mais altos céus, acima de todos os céus. Está se referindo a regiões celestiais, a esse lugar que Paulo chama de terceiro céu, que ele chama de paraíso, lá em 2 Coríntios capítulo 12. Depois temos então Efésios 6, versículo 12, quando Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, governadores do mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade, que habitam nas regiões celestiais. Então eu quero pensar com vocês amanhã pela manhã sobre esses 5 pontos importantes nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, para que a gente possa entender o projeto missiológico de Deus para a igreja. Nessa epístola, Paulo vai dizer que se nós não somos uma igreja que vence ou que faz missões, em primeiro lugar, nas regiões celestiais, sem compreender nossa condição, sem compreender nossa posição, sem compreender a revelação, sem compreender a cooperação e sem compreender a guerra, se nós não sermos igreja vencedor nas regiões celestiais, nós seremos um fracasso aqui diante dos homens. Portanto, essa epístola vai nos ensinar que muito antes de sermos testemunhas de Jesus aqui na terra e sermos uma igreja relevante diante da sociedade, a gente precisa ser conhecido e ser relevante nas regiões celestiais. Aqui na terra é apenas um reflexo daquilo que nós somos nas regiões celestiais. Ou somos derrotados lá e isso se reflete aqui, ou somos vencedores lá e isso se reflete aqui. O fato é tudo que nós somos como igreja aqui é um reflexo daquilo que nós somos como igreja lá nas regiões celestiais. Quantos estão me entendendo? Por favor, diga amém. Amém. Então nós vamos pensar sobre isso amanhã pela manhã. Nessa noite, Paulo vai falar aqui no versículo 1, por esta causa, Paulo, eu sou prisioneiro de Jesus, e no versículo de número 14, ele vai dizer, por esta causa, eu me coloco de joelho diante do Pai. Então existe alguma coisa que Paulo está tratando, que é uma causa que leva a ele ter uma ação, é como se fosse um efeito. Por causa disso, vai produzir um efeito na minha vida, por causa dessa revelação de Efésios capítulo 2, em que Deus derruba a parede da separação, em que Deus constrói a sua igreja em cima de um fundamento chamado Jesus, através da doutrina dos apóstolos e por meio do Espírito Santo, Ele nos faz morada de Deus em Cristo Jesus. Por causa desta revelação e desta pregação, Paulo diz, por causa disso eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus. Então o que me tornou escravo de Jesus, o que me tornou preso a Jesus, o que me tornou amarrado a Ele, algemado a Ele, eu sou um prisioneiro de Jesus por causa dos gentios, por causa dessa revelação que Deus me deu, da parede que foi quebrada. É por causa disso que eu me sinto um prisioneiro e que eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus.
E já no capítulo 3, ele vai dizer que ele teve uma revelação que os profetas do Antigo Testamento nem sonharam em ter isso que o apóstolo Paulo teve. Ele diz que esse mistério, ele foi oculto de, versículo de número 5, foi oculto de todas as gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Os homens jamais sonharam em ter a revelação que Paulo está tendo em Efésios capítulo 3. Eles nunca imaginaram que haveria essa possibilidade. Principalmente os judeus jamais imaginariam que Deus iria pegar pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as raças. Deus ia pegar portugueses, japoneses, albaneses, indianos, burkinabês, venezuelanos. Deus ia pegar pessoas do mundo inteiro, brasileiros. Deus ia pegar pessoas de todas as nações e iria fazer com que eles se tornassem herdeiros de tudo aquilo que Deus tinha dado ao seu povo judeu, a nação de Israel. Deus ia fazer de todos os povos um só povo para louvor da sua glória. As gerações passadas jamais sonharam nisso. Os judeus pensavam que eles eram exclusivos. Só eles seriam portadores do tesouro, da riqueza, da revelação, das alianças. Eles nunca imaginariam que um grego, que um brasileiro, que um boliviano, que um homem da Indonésia, que um camarada do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da China, da Argentina, eles nunca imaginariam que os gentios poderiam ser incluídos no mesmo projeto que Deus tinha dado a uma nação de judeu que tinha sido separado de todas as nações da terra para ser uma nação de reis, sacerdotes. Eles se enxergavam todo exclusivo só para Deus, propriedade peculiar, separado de todas as nações. E aí vem Deus e mostra para Paulo. Deus revela para ele. Você vai ver no versículo 3 que é uma revelação que Paulo teve para conhecer o mistério, que conforme eu vos escrevi resumidamente há pouco, que é tudo isso que está acontecendo no capítulo 2, dizendo que de ambos os povos, de judeus e gentios, através da cruz Deus derrubou a parede da separação, e que agora Ele vai constituir um povo na terra, chamado igreja, que vai ser constituído de judeus e de gentios. Deus vai levantar dentre os judeus e os gentios uma espécie de uma plataforma da manifestação da sua glória na terra, e essa plataforma vai se chamar igreja. Essa plataforma vai se chamar os remidos de Jesus, que vão proclamar as boas novas de salvação. Quantos estão me entendendo? Por gentileza, diga amém. É por causa disso que Paulo está dizendo: eu vou dobrar os joelhos, porque agora não é só uma nação na terra de judeu que vai chamar Deus de Senhor, que vai ter Deus como Pai, como Deus de seu Redentor. Agora todas as nações da terra, conforme diz o versículo 15, vão poder ser membro da família de Deus. Eles vão poder chamar Deus de Pai, eles vão poder chamar Deus de Abba, Pai. Aí Paulo vai usar a expressão que por causa disso a gente vai conhecer o amor de Deus no versículo 18, a sua altura, a sua profundidade, o seu comprimento e também a sua largura. Esse amor, quando a gente entende a altura, esse Deus que veio dos céus, quando a gente entende a profundidade, esse Deus que foi à sepultura e foi ao inferno por nós. Ele foi lá tomar a chave da morte e do inferno. Ele foi lá para destruir aquilo que tinha o poder sobre os homens, que amarrava os homens, que era o medo da morte. Conforme Hebreus 2, versículo 9 e 10 em diante, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte. Ele foi lá e ele tomou a chave. O diabo não tem mais a chave da morte.
diabo não tem a chave do inferno, é Jesus que tem em suas mãos a chave da morte e do inferno, conforme Apocalipse 1, versículo 18. Eu fui morto, mas eis que agora eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ele é o vencedor. Então é compreender a altura, esse Deus que nos amou de tal forma que se esvaziou, e conhecer a profundidade, esse Deus que nos amou de tal forma que morreu por nós e em espírito foi e pregou aos espíritos em prisão e venceu a morte por nós. Conhecer também a largura do amor de Deus, que é um amor tão grande que Ele morreu de braços abertos. Ele pode abraçar o universo inteiro, Ele abraça o mundo inteiro. E compreender também o comprimento do seu amor. Não tem ser humano que, por mais distante que esteja do amor de Deus, que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Por isso ele diz em Atos 1:8: vocês vão receber do meu Espírito, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas ele diz no versículo de número 17 que se Cristo habitar no nosso coração pela fé, nós vamos estar, eu gostaria que você prestasse atenção nessas duas palavras que Paulo vai usar. Nós vamos estar arraigados e nós vamos estar alicerçados em amor. Quando você escuta ou quando você lê essa palavra arraigados, o que vem à sua mente? Por exemplo, na minha mente, quando eu leio essas duas expressões, arraigados e alicerçados, me vem na mente fundamento e raízes. Porque estar arraigados é as suas raízes estar nele, é ele ser o seu solo, é ele ser o lugar aonde você está plantado, você está enraizado, você está conectado. Se existisse essa palavra lá no Novo Testamento, na época de Paulo, como nós usamos muito hoje, estou conectado, está conectado nele, está enraizado nele, está ligado nele, está nele, está mergulhado nele, está firme nele. Então Paulo está dizendo que se nós estivermos enraizados nele, a gente vai conseguir compreender altura, profundidade, comprimento e largura, e a gente vai conseguir entender o projeto dele para a nossa vida. Por que nós somos igreja? E a gente vai fazer como ele. Por causa disso, nós vamos nos prostrar diante do Senhor. Por causa disso, nós vamos nos dobrar diante do Senhor. Então hoje nós temos muitas pessoas que não estão arraigadas. Não estão arraigadas em Deus. Na época de Paulo, qual era o problema? O problema era filosofias. O problema era Gálatas 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem foi que vos fascinou? Essa era a palavra usada há 2000 anos atrás pelo apóstolo Paulo. Essa palavra, naquela época, Paulo foi muito profundo, porque ela é atualíssima ainda hoje. Quem vos fascinou, é como se fosse uma sedução. Quem seduziu vocês? Quem tirou vocês de vocês? Que fascínio foi esse que roubou vocês de vocês? E essa palavra, você pode anotar aí, Gálatas 3, versículo 1, depois você procura lá no original grego. Essa palavra, ela vem de farmaco. A palavra farmaco é onde tem a origem a palavra farmácia, que no seu original, nos seus inícios, era um lugar de venda de drogas. No começo era fármaco, drogas alucinógenas. Se você for estudar no original, essas drogas que as pessoas usam hoje, e até mesmo muitas pessoas hoje usam para cuidar da sua
saúde, moderador de apetite, esses tipos de remédios que a gente chama de psicotrópicos, anfetaminas, esses tipos de remédios que a gente usa hoje, que as pessoas usam, eu não uso nenhum remédio, mas muita gente usa hoje, que ela fica assim, sem fome, ela não tem mais apetite, mas ela fica meio avoada, ela fica meio desligada. A origem dessa palavra é farmaco. É a palavra que Paulo está usando em Gálatas 3, versículo 1, que é uma espécie de fascínio, que é meios legais que te usam para tirar você de você, para você não conseguir raciocinar de forma inteligente. Romanos 11, versículo de número 8, eu preciso ler isso para vocês. A palavra aqui, ela é a palavra que significa tirar a pessoa do seu estado normal, fazer a pessoa perder a sua capacidade de raciocinar de forma inteligente. Versículo de número 8 de Romanos 11, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, que é olhos para ver e ouvidos para não ouvir. Como se diz até o dia de hoje, a explicação no versículo de número 9, Paulo está falando, esse espírito de entorpecimento, é daí que vem a palavra entorpecente. Entorpecente, o que é uma pessoa que está entorpecida? Ela está debaixo de efeito de drogas, que nós chamamos de entorpecente. Essa pessoa está entorpecida, essa pessoa não consegue raciocinar direito. Por isso, muitas pessoas debaixo do efeito de psicotrópicos, de anfetaminas, de barbitúricos, de entorpecentes, estão com a mente entorpecida, fazem coisas que humanamente normal ela jamais faria. Fala coisas que ela normal não falaria. Realiza coisas que ela normal não falaria. Brigas, problemas, discussões, mortes, violências, sempre ligado a coisas negativas. E quando se usa de forma positiva, a sociedade é positiva para a pessoa, mas se passar por um exame de antidoping, é negativo para ela, vai manchar o nome dela, porque ela está usando certo tipo de ingrediente, certo tipo de droga que é proibido lá. Ela não pode ter aquela velocidade normalmente, ela tem que usar algum tipo de droga, e para ela é legal, mas as regras não permitem. É que nem aquele corredor famoso nos Estados Unidos que o mundo todo conheceu como um grande corredor, e aí então foi feito o exame de doping e ele sujou a vida dele para sempre, porque ele usava droga e ele tinha aquela velocidade toda por causa da droga. Deram uma nova chance para ele correr sem o uso da droga, e ele ficou lá em 7º, 8º lugar, provando que era a droga que fazia ele, como que a linguagem dele era como que se sair dele. Ele saía dele. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, porque se você não estiver enraizado em Jesus, o sistema de entorpecimento desse mundo hoje vai roubar você dele. A faculdade e os seus professores, os amigos vão roubar você de Deus. O Covid vai roubar você de Deus. As pandemias vão roubar você de Deus. As dificuldades da vida vão roubar você de Deus. O sistema de valores, bens financeiros vão roubar você de Deus. Principalmente nessa geração que nós estamos vivendo. Eu estou preparando um estudo, é meio doido esse estudo, mas é tentando trazer uma resposta para os jovens das nossas igrejas. Porque eles vêm conversar comigo uns assuntos tão assim que a gente não escuta nos púlpitos da igreja. E eu estou criando um estudo assim: a pré-humanidade, a humanidade, a desumanidade, a transhumanidade e a anti-humanidade. A molecada está ficando doido com isso, mas eu estou mostrando para eles na Bíblia. Esse negócio de ser transhumano,
que a gente está vendo hoje é uma religião que foi escrita em 1954, quando lançaram essa religião, a religião que o futuro precisa, que o futuro vai ter, que é a transhumanidade. A gente sabe disso. E aí, esses dias perguntaram, não, mas a gente está muito longe disso. Eu disse, não está não, cara. A gente não está muito longe disso, a gente está muito perto. Por exemplo, eu uso óculos. Isso não é humano, isso não é meu, não pertence a mim. Se Abraão chegasse aqui agora, ele ia olhar para mim e dizer, o que é isso na sua cara? Aí eu vou dizer assim, não, eu uso aqui para enxergar melhor. Ah, como assim? Vocês criaram alguma coisa para colocar no corpo de vocês, para fazer vocês viverem humanamente melhor. Isso é ser transhumano. Eu tenho, por exemplo, aqui, 4 dentes. Não são meus, são implantes. Não pertence à minha natureza. Não pertence a mim, mas os homens já estão avançando de tal forma que eu já tenho um implante dentário. E tem pessoas que têm silicone, tem pessoas que mudam completamente a sua aparência, tem pessoas que têm um monte de... O meu pastor mesmo, ele tem um monte de... Ele colocou prótese, né? Às vezes a gente está correndo, andando assim, escuta, fala, rapaz, você tem tanto platinho, tanta coisa aí que se o arrebatamento acontecer agora e tiver um mendigo lá, o mendigo vai ficar rico. O que vai ficar de platina que fala nesses negócios, essa prótese, essas coisas, vai ficar tudo aí, cara. Parece um robô. Você anda perto, parece um ciborgue, cara. E a gente está andando para frente, a gente está vendo isso, a gente sabe que tem 2 linhas. A gente tem 2 linhas. Tem a linha que diz assim, não, nós estamos avançando mesmo na ciência, na computação, na inteligência artificial, e nós vamos usar isso para melhorar a nossa vida. E eu sou a favor disso, eu sou a favor desse grupo, de que a gente deve usar inteligência artificial, a gente deve usar a tecnologia, a gente deve usar o conhecimento para beneficiar a nossa vida. O cara que não tem perna, põe uma perna nele. O cara que não tem um braço, coloca um braço biônico nele. Camarada, quantas pessoas no mundo, quantas milhares de pessoas no mundo hoje que tem um coração como o dele? Implante de coração, tirou de um ser humano e colocou em um outro ser humano. Então vamos usar a nossa ciência, o nosso conhecimento para melhorar a vida do ser humano. Mas vocês sabem que nessa quarta onda essa quarta onda industrial, teve as 3 primeiras, e o sistema globalista, não é o sistema de globalização, não é a globalização que eu estou falando, é o globalismo. Eles já chegaram à conclusão que as 3 eras industriais, elas mudaram as coisas para os seres humanos. Então, uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, mudando um pouco melhor a saúde, tem remédio, tem hospitais, tem cirurgias, tem um monte de coisa que matava as pessoas com uma pequena gripe antigamente. Hoje a gente tem um avanço maior, e a gente vê isso, e essas 3 ondas que teve durante a história, essas ondas de prosperidade, vamos assim dizer, mudou as coisas para os seres humanos. Agora, essa quarta onda, a proposta deles não é mudar as coisas para os seres humanos, é mudar o ser humano. Eles não querem mais mudar as coisas, eles querem mudar o ser humano. E aí que entra o transhumanismo, a era da inteligência artificial. E a gente está vivendo isso. E a gente precisa pregar o que significa ser uma igreja relevante em uma sociedade em que as pessoas vão ser dominadas pela inteligência artificial. Basta você ler a Bíblia, pelo amor de Deus, e você vai ver. Apocalipse capítulo 13, a gente lê lá em Daniel 4 vezes: o abominável da desolação vai chegar no templo. E a gente sempre pensa assim, abominável da desolação foi Antíoco Epifânio, que entrou no templo em Jerusalém, esse camarada, e profanou o santuário colocando uma porca no santuário, no altar de Deus. Você acha que isso aí foi o abominável da desolação, colocar uma porca no altar? O próprio Deus já vinha dizendo pelo profeta Malaquias
as ofertas que vocês, meu povo, não precisa vir um sírio, esse Antíoco Epifânio para colocar uma porca aqui no meu templo para profanar. Vocês profanam o templo diariamente. Leia Malaquias. As ofertas de vocês é uma profanação. Oxalá houvesse alguém entre vós que trancasse a porta do meu templo e colocasse uma placa dizendo: proibido entrar aqui para oferecer sacrifícios. Leia o profeta Malaquias. Era o próprio povo que estava profanando o santuário. Então, esse abominável da desolação de Mateus 24, versículo 15, eu não acredito que é um animal que vai ser colocado, ou que foi colocado no altar de Deus. A gente tem que amadurecer, irmãos. Leia Apocalipse capítulo 13. Você vai ver, a gente vai ver um monte de coisa em Apocalipse 11 ao 13. Por exemplo, Apocalipse 11 a gente vai ver a transmissão simultânea. Isso há 2000 anos atrás. Não sei como o apóstolo João ainda conseguiu ter um vocabulário para poder falar alguma coisa a respeito disso há 2000 anos atrás. A gente com 2000 anos ainda não consegue definir aquilo que ele recebeu. Imagina ele, sem ter nada do que nós temos hoje, ele conseguiu dizer assim: olha, eu sei que tinha 2 caras mortos numa praça, e os homens de todas as tribos, línguas, povos e nações estavam vendo os 2 mortos numa praça. Transmissão simultânea. Como é que pode o mundo inteiro ver 2 pessoas mortas numa praça? É satélite, é televisão, é internet, é a rede. Hoje aconteceu um problema em Lahore, no Paquistão. Se acontecer um problema em Dili, no Timor-Leste, questão de minutos, de segundos, nós estamos sabendo. É aquilo que levava meses para a gente ter informação. Esses dias disseram assim: nossa, as coisas ruins estão acontecendo com mais rapidez no mundo, né? Eu falei: não, cara, o mundo sempre foi assim. Nós é que estamos tendo mais acesso a essas informações agora. Elas chegam mais rápido para a gente. A gente consegue ver, é uma coisa quase que simultânea mesmo. O delay é coisa de segundos. A gente vê Apocalipse capítulo 13, a gente vê a inteligência artificial. Cara, o anticristo vai colocar um robô, no templo de Deus, uma imagem. Leia lá. E essa imagem vai receber a capacidade de falar, de se comunicar. A Igreja Batista tem irmãos lá no Japão. Em 1999 eu fui pregar lá no Japão com a minha esposa, a convite da Alice, né? Essa turma toda da Igreja Batista Central. Eu lembro quando eu cheguei em 1999 no Japão, lá no aeroporto estavam apresentando certos tipos de robôs que eu não estava acreditando. Gente, foi em 99. E aí eu vi um documentário lá dizendo que como é que eles iriam acabar com as prostitutas das ruas de Tóquio. Então o plano era terminar com as prostitutas das ruas de Tóquio. E diziam: os dias das prostitutas estão contados. E aí você via as bonecas, robôs, que eles fizeram já naquela época. O corpo, o cara é que imagina: eu quero uma mulher assim, com a cintura assim. Aí ele faz o pedido com os seios assim, com a boca assim, com os olhos assim. Vem um sistema de Kama Sutra embutido. Cara, isso tem quantos anos? Tem 20. 1999, eu te lá, tem 21 anos. Eles já estavam trabalhando com isso. Era uma forma dos homens não precisarem mais sair para as ruas atrás de prostitutas, porque esse robô mulher seria muitas vezes mais agradável ao homem do que as prostitutas da rua, porque faria a realização de todos os sonhos do camarada. Parece uma coisa imoral eu estar falando isso aqui, mas está na minha mente. Eu lembro muito bem que eu vi isso há mais de 20 anos atrás lá. Imagine hoje como é que estão as coisas. E aí a gente depara com essa sociedade, essa moçada que precisa do Evangelho, precisa estar enraizado em Jesus, precisa estar firme em Jesus. E a gente precisa ter conhecimento bíblico
para chegar para eles assim: ó, cara, não perca sua raiz não, porque tudo isso está profetizado. Não fique pensando que a ciência subjugou o Evangelho, que o Evangelho é uma coisa ultrapassada, que a vida com Jesus é uma coisa já retrógrada, porque os homens agora estão inventando essas coisas, então já não tem mais significado, porque agora eles estão querendo usar a inteligência artificial não para mudar as nossas coisas, mas para mudar a gente. Você sabe qual que é a proposta deles, né? A proposta deles é o seguinte: o ser humano deseja viver longamente. Então eles acreditam que na substituição de membros do nosso corpo pelo sistema cibernético, lembra do ciborgue? Já isso aí, ó. Eu era menino, já falavam dessas coisas aí, ó. Lembra do filme, aquele Runner, o caçador de androides? 30 anos atrás, aquele camarada se encontrava seres humanos na rua, mas na verdade não eram seres humanos, eram androides, mas com a inteligência de seres humanos. Era como que se pegasse a inteligência de um ser humano e colocasse no androide. Esse é o desejo do homem, viver para sempre, viver eternamente. É o desejo do homem, não morrer. O seu corpo vai ser todo modificado. E eu não estou brincando, gente. Leia isso, procure pesquisar na internet. Isso já foi aprovado. A ONU está falando sobre isso. As Nações Unidas estão falando sobre isso. O globalismo tem na sua agenda isso. É modificar o ser humano. E já está acontecendo. Aqui na América nós temos sorte, porque dos países da América, os dois que são países patrióticos é os Estados Unidos e o Brasil. Nós não estamos na agenda globalista, porque nós somos contra o aborto. Nós brigamos contra o aborto. E você sabe que a agenda globalista é aprovar o aborto no mundo inteiro. Por quê? Porque eles dizem, leia esse livro, A Religião do Futuro, lançado em 1956, ele disse que para que o sistema globalista seja estabelecido no mundo, nós precisamos acabar com todo o sistema judaico-cristão. E aí o repórter perguntou para ele: por que você acha que o sistema de crença judaico-cristão precisa ser erradicado da terra? E ele disse: porque tem um código lá dizendo não matarás. E a gente tem que apagar isso da mente das pessoas, porque nós precisamos apoiar a lei do aborto, porque se pode abortar, nós temos autorização para fazer o que nós quisermos com o ser humano. Porque se apoiou a lei do aborto, se faz com o ser humano o que quiser. E a gente está andando para isso. E aqui nós temos Estados Unidos e Brasil. Você sabe que nós estamos sendo bombardeados pelo sistema globalista. Não sei se você tem estudado sobre isso. Qual que é a diferença, pregador, de globalismo com globalização? Não sei quantos de vocês têm estudado sobre isso. Eu tenho tido pelo menos a curiosidade para poder dar a resposta do Evangelho para essa geração. Globalização, não adianta ninguém querer fugir disso, porque nós somos uma aldeia. O mundo é uma aldeia. O mundo é uma aldeia. Dia 12 de fevereiro eu estava numa nação na cidade de Minsk, na nação da Bielorrússia, e o cara que veio me pegar, ele não falava inglês. Ele disse: I don't speak English. Aí eu falei: meu Deus, o meu inglês já é ruim. E agora o cara não fala inglês, como é que eu vou fazer? Eu lembrei do Google, do sistema que eu tenho de tradução. Aí eu falava, apertava o botãozinho na língua, traduzindo para a língua russa, a língua dele. O cara, ele falava no russo e eu recebia no português. Cara, nós somos uma aldeia só agora. Você hoje abre o site, você vê tudo esquisitão e vem embaixo assim: você deseja traduzir isso? Clicou ali e você entende, cara. Então não tem mais essa barreira. E você sabe o que diz em Gênesis capítulo 11, quando todos os homens falavam uma só língua? Quando todos eles falavam uma só língua, o que Deus diz? Porque os homens falam uma só língua, não haverá restrição para eles. Deus está dizendo isso. Se a gente não trazer confusão de língua, não haverá restrição para eles. Eles vão alcançar o que eles querem.
Então a gente vamos descer e vamos confundir a língua deles, porque em uma linguagem só, eles vão fazer tudo o que eles desejarem fazer. E a gente vê esse sistema de globalização nos capacitando a falar uma linguagem só, embora tenhamos muitos idiomas, mas a linguagem é uma só. Então não adianta a gente fugir disso. Nós já somos um mundo globalizado. Agora, o que é o globalismo? Por exemplo, no ano que eu casei, em novembro de 1993, eu lembro que eu li sobre isso. No livro A Perestroika, de Mikhail Gorbachev, ele estava reconhecendo por que a União Soviética foi destruída e tal. Ele disse, primeiro, porque nós não acreditamos em Deus, e segundo, porque nós não valorizamos a vida. Por isso que o sistema foi destruído. Ele fala isso na Perestroika, no seu livro. E eu estava estudando, naquela época, todo o sistema de comunicação do mundo. Naquela época era rádio, televisão, fax, eram esses sistemas de comunicação que existiam naquela época, pertencia a 46 famílias ou 46 empresas no mundo. A última pesquisa que eu fiz agora, em novembro do ano passado, novembro de 2019, apenas 6 famílias dominam 97% de todos os meios de comunicação do mundo. Só 3% é do governo. 97% são de empresas particulares. 6 famílias que dominam todo o sistema de comunicação do mundo. Isso é globalismo. E vai diminuindo. Porque eles têm uma agenda. E eles têm que, quando menos pessoas pensam por um maior número de pessoas na Terra, é melhor. Porque mais fácil o mundo vai pensar como eles pensam. O que é essa guerra? Aí vão nos chamar de preconceituosos, vão nos chamar de... vocês sabem de tudo que vão nos chamar. De leis que vão fazer, porque você sabe que eles não vão encontrar leis, eles não vão conseguir, então eles têm que criar leis, conforme Daniel, capítulo 6. Os caras queriam pegar uma falha em Daniel, porque ele estava ocupando uma posição muito importante, e aí eles disseram, não, a gente não vai achar na lei deles, na lei de Daniel, a gente não vai achar nenhuma falha, a gente tem que criar uma lei humana para condenar a lei dele, porque a lei do Deus dele diz que ele deve orar 3 vezes por dia. A gente deve criar uma lei que vai pegá-lo na sua lei. Então vamos criar uma lei proibindo a petição de qualquer homem a qualquer Deus. E eles sabiam que Daniel orava. Então a única forma de destruir ou de tentar destruir Daniel é vamos criar uma lei que vai pegá-lo na sua vida com Deus. E nós temos crenças, nós temos mandamentos de Deus que não são preconceitos. Nós temos conceitos, nós não temos preconceitos, e os nossos conceitos são bíblicos. A gente tem um conceito bíblico: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Tudo isso são conceitos que a gente tem, e são conceitos da palavra de Deus. E como é que eles vão conseguir nos trancar, nos fechar? Criando leis injustas, que faça com que os nossos conceitos se transformem em preconceitos, porque são as leis que eles estão criando para nos chamar de preconceituosos, porque a lei que eles criaram vão dizer que nós somos assim. Quantos estão me entendendo? Por gentileza, diga amém. Amém. E nós temos o desafio de sermos a boca de Deus nessa sociedade, e a gente precisa estar enraizado. As minhas raízes precisam estar aprofundadas em Jesus. Eu não posso pensar que Jesus é um psicólogo, pelo amor de Deus. Jesus não é um psicólogo, irmãos. Jesus foi um grande mestre, pelo amor de Deus. Jesus não foi simplesmente um grande mestre. Jesus foi um grande administrador. O que é que a gente tem na igreja hoje? A gente tem um grupo de pessoas que acreditam
nos princípios de Jesus, mas não acredita na pessoa de Jesus. A maioria das pessoas que estão nas igrejas evangélicas hoje são pessoas que acreditam nos princípios de Jesus, mas não tem ligação alguma com a pessoa de Jesus. Eu creio nos princípios de Jesus porque Ele vai curar minhas enfermidades, Ele vai abençoar o meu salário, Ele me ensinou que se eu dar eu vou receber, é ofertando que se recebe. Ele me ensinou um monte de princípios, e aí eu gosto dos princípios dele. Mas só a pessoa dele pode me dar a salvação. Os princípios de Jesus me fazem bem-sucedidos aqui na terra, mas só a pessoa de Jesus é que garante a minha entrada no reino celestial. E nós temos um número imenso de pessoas que estão apegados aos princípios de Jesus, mas não tem comunhão alguma com a pessoa de Jesus. Por isso a gente vê um monte de coisas horrendas sendo feitas por pessoas que dizem acreditar em Jesus. A gente tem até uma cantora aí que posou nua, mas ela disse que é uma nudez gospel. E aí a gente vai conversar, inclusive ela era ovelha de um pastor amigo meu, vai conversar, não, isso é preconceito. Você é preconceituoso, porque a sociedade me aceita assim. Aí eu sei, minha filha, que a sociedade pode te aceitar assim, porque ela está em outro sistema, é de entorpecimento. A gente não é mais das trevas, nós saímos das trevas e nós somos filhos da luz. Então isso já não é mais aceitável, mas a mente está tão cauterizada, e você vai perguntar para ela, ela fala, não, mas eu acredito em Jesus. Acredita nos princípios de Jesus, mas não acredita na pessoa de Jesus. E eu quero dizer para você, que para você estar enraizado nessa geração que nós estamos vivendo, para você permanecer firme nessa geração que nós estamos vivendo, você precisa estar comprometido com a pessoa de Jesus, não apenas com os princípios de Jesus. Eu espero que vocês estejam entendendo. A igreja que vai ser relevante nessa geração não é uma igreja que apenas conhece a palavra de Deus, mas é uma igreja que anda com Deus da palavra. É uma igreja que tem as suas raízes em Jesus, como diz o apóstolo Paulo aqui, enraizados nele, enraizados na sua palavra, enraizados nele, na pessoa dele, vivendo com ele. Eu não estou falando aqui de perfeição, queridos. Eu não estou falando aqui de que você, se você estiver enraizado nele, você vai ser uma pessoa perfeita. Isso é uma mentira para mim mesmo. Eu estaria mentindo para mim, porque eu não sou um cara perfeito. Um monte de imperfeições que vocês nem imaginam. Eu não estou falando de que se você estiver enraizado nele, você não vai tropeçar, você não vai escorregar, você não vai ter problema. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que se você estiver enraizado nele, não vai ter nada que vai te roubar dele. Não vai ter conhecimento, não vai ter ciência, conforme diz o apóstolo Paulo, nem a espada, nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a angústia, nem a altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem coisa do futuro, e nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está enraizado nele. Aí as conversas vêm, não, mas se aparecer um ser de outro mundo, e a gente descobrir que existe OVNIs, que existe vida em outro lugar, o que você vai fazer? Cara, eu vou dar glória a Deus. Vai dizer, puxa vida, tem vida em outro lugar. Para mim não vai ser novidade, porque Hebreus 11, versículo 2 e 3 fala, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Não o mundo, mas os mundos foram criados pela palavra de Deus. Leia Romanos 8:39. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem a morte, nem a vida, e nem qualquer outra criatura. Que criatura era? Anjo não é porque já falou, principado e potestade não é porque já falou, morte e vida não é porque já falou. Se existir qualquer outra criatura, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa
uma religião. É raiz nele, aí você pode pregar sobre ele, que ele é a sua vida. Gente, quando eu me converti, eu não me converti numa igreja, talvez seja por isso que eu prego dessa forma, porque nunca ninguém fez um apelo para mim: Edson Teixeira, você quer aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Eu nunca tive isso. Eu me converti e fugi da polícia, com 19 processos nas costas, com as minhas veias, meus pulmões todo tomado por drogas, acabado, pensando em tirar a minha vida, no meio do mato, lá em Piracicaba, dia 15 de setembro de 1987. Demônio veio, que vocês conhecem a minha história, vocês leem meus livros, muitos de vocês conhecem a minha história, já leram meus livros também. Que demônio veio para tirar a minha vida, me arrancou do meu corpo, para me levar para as trevas. E Deus, naquela madrugada, interveio com a sua luz, aquele demônio explodiu num monte de pedaços. Eu voltei para o meu corpo, naquela madrugada, dia 15 de setembro de 1987, 3 horas da madrugada, na beira do rio Piracicaba, debaixo de um pé de pitanga, Jesus explodiu dentro de mim. Meu pulmão se transformou novo, meu sangue era novo, meu cérebro era novo, minha forma de enxergar a vida era nova. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, mas eu sabia que tinha luz dentro de mim, tinha vida dentro de mim, tinha paz dentro de mim. Pela primeira vez eu me senti puro, meu pulmão era puro, tudo era puro. Eu sabia que era Jesus, não era uma religião, era a pessoa de Jesus que tinha explodido dentro de mim. Hoje o mundo inteiro pode se levantar contra mim e se tornar ateus e dizer: Edson, Deus não existe. Não tem como eu negar a minha experiência, queridos. Não tem como eu negar a mim mesmo daquilo que eu experimentei. Eu sei da verdade do Evangelho, porque o Evangelho me mudou, o Evangelho me transformou, o Evangelho mudou a minha vida. Por isso eu prego o Evangelho. Eu não prego uma filosofia budista, eu não prego os ensinos de Siddhartha Gautama, muito menos de Meixo Sama e nem de Gengis Khan. Eu não prego ensino de homens, eu prego o Evangelho de Jesus, porque é o Evangelho de Jesus que explode, que transforma vidas. Eu sou testemunha disso. Eu sei que o Evangelho é poderoso. Se não fosse, eu não estaria pregando o Evangelho. Tem 32 anos que eu prego o Evangelho. Você acha que eu iria... Puxa, eu tenho aqui no meu celular um e-mail que eu recebi a semana passada. Ruth de Oliveira é o nome dessa moça. Aqui, ó, eu tenho um e-mail aqui dela. E ela disse para mim: eu sou Ruth de Oliveira. Em 1996, você entrou dentro de um ônibus em São Paulo para ir para a cidade de Tatuí. Não sei se você lembra de mim. Eu lembro muito bem. Essa moça, quando ela entrou no ônibus, ela tinha um bebê no colo dela. Mas eu estava no banco do lado, eu vi na cabeça daquela criança bichos. Não era piolinho, não, eram pulgões. Tinha pulga grande na cabeça daquela criança. Eu olhava para aquilo e não estava acreditando. E essa moça tampava essa criança com o pano num calor. Ela tinha pacote de drogas. Eu vendo aquela situação, eu vi o braço dessa moça todo cheio tudo roxo, de tanto que ela se drogava. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou fazer agora para falar de Jesus para essa moça? Olha o estado dessa criança, olha o estado dela. Eu olhava para o lado, nervosa toda. E eu me aproximei, falei: oi, tudo bem? E comecei a brincar com a criança. E comecei a contar da minha vida para ela. Ela disse: eu já ouvi falar de você nessa cidade de Tatuí. Eu comecei a contar tudo que Deus tinha feito na minha vida. E eu falei para ela: olha, eu vou estar chegando hoje em Tatuí, eu vou pregar numa igreja chamada Brasil para Cristo, ali perto de uma praça, de uma escola. Você não quer ir lá? Ela disse: cara, eu estou indo levar droga, não tem solução para mim. Eu falei: tem sim, teve para mim, tem para você também. Eu tenho aqui o e-mail dela. Ela disse: naquela noite eu fui, você lembra? Eu falei: lembro.
Só que naquela noite eu não tive atenção para ela, porque tinha lá um policial, que eu tinha uma rixa com esse policial queria me matar. E naquela noite, quando eu fiz o apelo, o policial foi à frente aceitar. Vieram várias pessoas, mas o policial foi à frente. Eu estava tão impactado com o policial lá na frente aceitando Jesus, que eu não vi mais ninguém, mas ela estava lá também, ela foi na frente. Ela foi com a irmã dela, ela foi com aquela criancinha. E agora ela me escreveu dizendo: 70% de toda a minha família. Aí ela disse assim: você sabe por que eu vivia daquele jeito? Porque com 16 anos eu entrei no quarto do meu pai e eu achei enforcado em uma corda. Eu tinha 16 anos de idade, essa moça falou comigo. Eu queria acabar com a minha vida. Ela com 18 anos matou a primeira pessoa. E eu lembro muito bem quando essa moça, depois eu fui lembrar das histórias, ela e uma outra moça chamada Márcia e um rapaz chamado Alan, um amigo meu, mataram um taxista. Foi ela que deu o tiro na cabeça do taxista. Eu lembro, depois eu fiquei vendo, ela tinha 18 anos quando ela matou esse camarada. Então uma moça que não tinha, mas naquela noite o Espírito Santo veio e ela me escreveu dizendo: agora 70% da minha família serve o Senhor. Eu sou membro das Assembleias de Deus aqui no Brás, em São Paulo, sou diretor de uma casa de recuperação. Nós estamos arrancando as almas das trevas, estamos trazendo para a luz. Gente, quem é que faz isso? Religião alguma faz isso? Só Jesus pode fazer isso. Por isso que eu prego o Evangelho. Por isso que vocês me veem o tempo todo, de um lado para o outro, nunca paro. O tempo todo correndo, porque eu sei da altura e da profundidade, da largura e do comprimento dele, e sei das minhas impossibilidades. Mas quando você está enraizado nele, alicerçado nele, se cumpre o versículo 20 de Efésios 3, que ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aí você está enraizado nele, e ele te chama para fazer alguma coisa para ele, e você olha e diz: meu Deus, mas eu não tenho capacidade. Aí, porque você está nele, conheceu o amor dele, sabe que é ele que ama os pecadores, sabe que é ele que ama as nações, sabe que é ele que já derrubou a parede de separação, sabe que é ele que está, ele é o maior investidor de tudo e deu o seu próprio filho. Aí você diz: eu creio que o Senhor vai me capacitar. Eu sou uma prova disso. Todo dia, eu e a minha esposa e minhas filhas, a gente está conversando: Senhor, obrigado, porque olha de onde o Senhor me tirou. Gente, eu saí da escola na terceira série de primeiro grau, eu nunca mais voltei para a escola. Para os brasileiros, na cultura brasileira, eu sou um analfabeto, cara. Eu fiz a terceira série de primeiro grau, fui expulso da escola, nunca mais voltei para a escola. Aí eu me converti, comecei a estudar a Bíblia, mudou minha forma de falar. Meu português, que era morogo, alequete, baratinho, não pode crer, isso aí, vamos nessa, está de boa, mas está de lua, pintou sujeiro, está ligado? É assim que eu falava. Eu ia orar, no meu coração eu pensava assim: Deus, eu preciso que o Senhor ajude meu pai, que está um monte de problema. Mas sabe como é que saiu da minha boca? E aí, Deus, está ligado qual é que é? Meu coroa, morogo, está no maior presepado, necessitando de um réu, está ligado? Aí os obreiros passavam perto de mim, estendiam as mãos e diziam: sai, tinha trevas. Não, Jesus já tinha me salvado, o Evangelho já tinha explodido lá dentro. Glória a Deus. Agora eu ia ler a Bíblia, estudar, me tornei um autodidata. Eu tenho quase 30 livros escritos em português, inglês, espanhol. Eu já estive em quase 90 países do mundo pregando o Evangelho. Não é pela minha sabedoria, é a graça do Evangelho de Jesus que muda. O Evangelho não é uma religião, é uma pessoa, é Jesus. Por isso que eu prego Jesus. Apesar de todos os problemas, de todas as lutas, de todas as perseguições, apesar de tudo, não tem como eu falar de outra coisa, porque é Jesus. E ele faz, Efésios 3, versículo 20, ele faz, estou terminando, queridos, tenha fé em Deus, eu estou terminando. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para sempre. Amém. Eu aprendi esse segredo. Eu aprendi a imaginar as coisas. Eu não sei quantos de vocês já
Já ouviram uma mensagem minha? A importância de se ter um inimigo. Não sei quantos de vocês já leram, mas quando essa mensagem nasceu no meu coração, Deus falou comigo do passado e do futuro. E quando eu pegava Lamentações 3, dizia assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Eu lembrava de Davi quando estava diante de Golias, e aí o rei Saul chegou e falou assim: Davi, você não pode. O Samuel disse não pode, o Jessé disse não pode, é pequeno demais, o Saul disse não pode, você é muito jovem, o Eliabe disse não pode porque você é orgulhoso, o Golias disse não pode porque eu não sou um cachorro, você é um... O que é isso para vir com um pedaço de pedra para cima de mim, rapaz? Para essas 5 pessoas Davi não podia. E você vai ouvir não pode, não pode, não pode o tempo todo. Mas quando Saul disse para Davi você não pode, Davi usou a memória dele, e a memória tem a ver com o passado. Davi disse para Saul: olha só, um dia eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, e apareceu um leão, lá no passado. Davi trouxe a memória, apareceu um leão, e o leão pegou uma das minhas ovelhas, eu corri atrás, tomei, nós conhecemos a história. Depois ele disse, uma outra vez apareceu um urso, e o urso pegou uma das minhas ovelhas, e Davi trazendo a memória, usando a memória dele para lembrar das vitórias que Deus tinha dado a ele no passado. Ele diz: Deus me fez vencer o urso e o leão, e o mesmo Deus que me fez vencer o urso e o leão está comigo aqui agora, no presente, para vencer esse gigante. E aí Davi vai usar a sua imaginação, e a imaginação tem a ver com o futuro. A memória tem a ver com o seu passado, e a imaginação tem a ver com o seu futuro. Você começa a imaginar o que pode acontecer. E Davi então olhou para aquele gigante e diz: você vem a mim, gigante com essa força, com espada, com escudo, com essa couraça, você vem a mim com essa montanha de carne revestida de ferro e bronze, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontaste, e hoje mesmo eu vou arrancar a sua cabeça, e eu vou dá-la às aves do céu e às bestas feras da terra. Davi, em uma ação profética, começou a liberar essa capacidade de imaginar. Porque a imaginação é você enxergar o futuro. Quando você tem Jesus, a sua imaginação se transforma em uma ação profética. Quantos estão me entendendo? Porque você está pela causa de Deus. Se você está pela sua própria causa, a sua imaginação pode dar certo, pode não dar certo. Agora, se a sua imaginação é pela causa do reino, pode ter certeza, ela vai dar certo. Deus vai honrar, porque ela se torna uma ação profética. Então esse tem sido o segredo da minha vida. Eu olho para trás, eu vejo tantas coisas que Deus fez na minha vida, e de repente Deus me dá um desafio. Aí eu falo: meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu lembro: use a sua imaginação. Como é que eu vou entrar naquele país? Como é que eu vou falar de Jesus para aquelas pessoas, para mostrar para elas que eu não estou levando uma religião, mas uma pessoa? Como é que eu vou mostrar para elas que Jesus, uma pessoa, é a minha vida, é o meu Senhor, é o meu Salvador, não é uma igreja, não é uma religião, mas é uma pessoa? Como é que eu vou mostrar para eles que, embora eles possam pertencer a uma igreja, não é a igreja que vai salvá-los, é Jesus? A igreja vai ser um lugar de comunhão com os santos, lugar de adoração, mas quem vai salvar é Jesus. E Deus vai dando estratégias para a gente. Quem me acompanha, né, pastor Sandro, vê aí a gente batizando as pessoas lá em cima no Tibete, batizando as pessoas lá no Himalaia, aqueles barris de água dentro das montanhas do Nepal, lá embaixo a gente batizando as pessoas no Camboja, lá no deserto do Sahel, a gente batizando quase 3 mil ex-muçulmanos, fora os outros, mais de 3 mil pessoas batizadas no deserto do Sahel. São 27 igrejas estabelecidas em poucos anos. No Brasil, nas nossas cruzadas. Então, quando você... Estou me colocando aqui como um exemplo, como um modelo para nenhum de vocês. Eu não sou modelo para ninguém. Eu apenas espero ser uma inspiração para vocês. Uma inspiração. Você pode conhecer Jesus. Quando você conhece Jesus, você se enraiza nele, você se alicerça nele.
tem nada que rouba você dele, nada, tecnologia, nada rouba você dele, nem problemas, nem luta, nada rouba você dele, porque você está nele. Você começa a ter essas experiências de ver que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou podemos imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Paulo disse: é por causa disso que eu me ajoelho diante de Deus, é por esta razão que eu me prostro diante do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé. Eu quero orar com você e abençoar a sua vida. Feche os seus olhos, por gentileza, na presença do nosso Deus que aqui está. Eu quero orar com você e quero orar por você, para que nós nos tornemos uma igreja relevante no meio dessa geração tão distante da verdade do Evangelho, tão atacada, para que os princípios de Deus sejam apagados das mentes das pessoas e para que leis contra a vida sejam aceitas por troca de uma comodidade a princípio, mas que no futuro vai trazer profunda destruição para a humanidade. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com o meu amigo pastor Sandro e com essa igreja que tem sido minha parceira na evangelização dos povos. Obrigado, Senhor, por esse povo que está reunido aqui essa noite. E obrigado por me dar coragem também para poder ministrar essa palavra. E isso que estava incendiando o meu coração. Eu poderia ter trazido uma mensagem teológica sobre princípios de evangelização, sobre fundamentos da obra missiológica da igreja. Tudo isso é muito importante, mas era essa mensagem que estava queimando o meu coração. E eu transmiti essa mensagem com o sentimento de que estava sendo um porta-voz do Senhor para o teu povo. Senhor, não deixe a gente ficar só com os teus princípios, que a gente nunca abra mão da tua pessoa. Lá na faculdade, que todos saibam que nós temos compromisso com a tua pessoa. Lá no trabalho, na vizinhança, com os amigos. Que todos saibam que apesar de falhos e fracos, o nosso compromisso é com a tua pessoa. Nada poderá nos separar do teu amor, porque estamos enraizados, arraigados e edificados em Jesus. E eu quero te pedir, se tem alguém aqui essa noite com a sua mente dispersa, pensando que os filósofos, os professores, os pensadores, os cientistas de hoje são mais inteligentes do que todo esse conjunto de verdade que o Senhor deixou a nós, e essas pessoas estão em crise, eu quero te pedir, Senhor, explode no coração delas como vida. Explode no coração delas como vida, porque a religião não poderá segurá-las. O sistema religioso não poderá segurá-las. Serão sugadas, serão entorpecidas, serão enfeitiçadas, serão como semente lançada no meio das pedras que não cria raízes. Por isso eu te peço, Senhor, explode no cerne da existência da pessoa, dê a ela uma profunda experiência de salvação, porque aí as nossas raízes estarão em ti, e a gente vai produzir frutos que glorificam o teu nome, Senhor. Faz isso, Espírito Santo. Traga de volta para ti esse moço e essa moça. Traga de volta para o teu reino e para o teu coração essa pessoa, Senhor. E faça com que cada um de nós sejamos luz do Senhor para as nações da terra. Leva-nos para sermos os teus representantes das nações da terra. Faça coisas
poderosas, extraordinárias em nós e através de nós, porque Tu és poderoso para fazer isso. Nós lemos aqui na Tua palavra que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, por causa do Teu poder que opera em nós. Quem concorda com essa oração, diga amém. É no nome de Jesus que eu te abençoo, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, por gentileza. Eu vou dar um aviso para vocês. Então, talvez amanhã pela manhã eu fale sobre aquele assunto que eu coloquei com vocês no começo dessa mensagem, sobre a carta de Paulo aos Efésios, o que é que significa as regiões celestiais no contexto de igreja. Então, venha, Deus pode abençoar muito o seu coração. Eu lancei esses dias um livro chamado Prosperando em Meio à Crise, Conhecendo a Vontade e a Direção de Deus em Meio às Adversidades da Vida. Esse livro foi escrito lancei um seminário chamado Escatom, para nós abrirmos uma padaria para os órfãos e também uma purificadora de água para os órfãos. Aqueles que me acompanham já sabem que isso é uma realidade, aqueles que não sabiam estão sabendo agora. Semana passada nós inauguramos a nossa padaria no Haiti e também inauguramos a nossa purificadora de água. Glória a Deus por isso. A gente tem esse livro, se você quiser, o recurso desse livro é para dar alimento aos órfãos no Haiti. Custa R$25. Nós temos ali atrás, acho que é o Leandro que vai estar cuidando, né? Ou uma outra pessoa aí cheia de vontade de servir. Nós temos uma maquininha e você pode pagar no seu cartão, tá bom? Um grande abraço, até amanhã. Vamos dar um aplauso para Jesus bem forte. Amém, meus amados irmãos? Amém? Amém. Silêncio, não. Graças a Deus. Deus é muito bom. Louvo a Deus pela vida do Edson. Aquilo que ele fala, umas coisas muito marcantes que temos falado aqui. A gente precisa perceber, né? O movimento do mundo que está acontecendo, né? Inclusive a gente vem conversando, a gente conversava com o Ricardo, conversando com ele. O desejo do coração de plantar igrejas, né? Plantar igrejas saudáveis. E hoje o desejo de plantar igrejas é de igrejas que sejam igrejas, porque nós temos, nesse sentido de igreja, de centros religiosos, hoje nós temos inúmeros, mas igrejas de fato nós temos poucas. A gente não se percebe isso, a gente acha que tem muita, é uma história até de Anápolis, né? As pessoas diziam que Anápolis é a cidade mais evangelizada do Brasil. Eu falei, você não mora lá. Se morasse lá, você vê que é um lugar que tem muitas igrejas, muitas denominações, ou não denominações, mas às vezes muitas igrejas de uma mesma denominação, como igrejas, né? Mas muito que funcionam muito mais hoje como centros religiosos do que exatamente como igreja na perspectiva daquilo que nós ouvimos aqui. Que se reúnem para adorar uma pessoa, para adorar essa pessoa bendita que é Jesus. Que o centro da música que é cantada é essa pessoa que é Jesus. Que o centro da mensagem que é pregada é essa pessoa que é Jesus. Porque o centro do culto é Jesus. Então o centro até dessa conferência missionária, para a gente não perder de vista, precisa ser a pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Eu louvo a Deus por isso, por ouvir isso nesta noite. Percebemos, né? Para a glória de Deus. Deus os abençoe. Amém? Eu só quero falar para alguns irmãos aqui. Vocês chegaram, viram na cadeira aí, nosso departamento missionário colocou aí nas cadeiras um envelopezinho para as pessoas fazerem sua oferta missionária. As pessoas aqui da igreja, os membros da igreja, né, vão fazer a sua contribuição missionária amanhã. Amanhã a gente vai fazer a nossa contribuição missionária aqui. Mas se você não é daqui da igreja, está aqui nos visitando hoje, nos abençoe demais, tem uma congregação aqui,
Fontoura, a pastora vai estar aqui amanhã cedo também, todos os irmãos visitando aqui nessa noite. É um prazer, um grande privilégio recebê-los, né? Como é bom, os meus amigos estão aqui, Rando, Fred, Amin. Então, bom demais ter-los aqui. Então, se você quer nos ajudar, a gente não tem estabelecido alvo aqui na igreja. A gente olha para aquele quadro lá e a gente precisa cumprir com aquele quadro. Ora a Deus, pede a Deus para colocar no seu coração. Se você quiser colocar aí um compromisso, eu sempre prefiro o compromisso mensal, porque a gente, o Edson está aqui, é testemunha disso. Todo mês, a glória de Deus, o depósito é feito na conta dos nossos missionários, ele é um deles, que a gente deposita todo mês. Então, a gente precisa de recursos para missões todos os meses. A gente precisa aqui de mais de 5 mil reais todos os meses para investir na vida de missionários, né? Pastores, pastor Ricardo está aqui também, um deles, né? Um dos nossos, que a gente abençoa o sustento também. Então, irmãos, se você quer nos ajudar, está aí o envelope, olha o envelope. Se você quiser fazer um compromisso de abençoar, quiser dar uma oferta, coloque dentro desse envelope, escreva nesse envelope, coloque seu telefone. Cadê o Renato? Renato está aqui, fica de pé, Renato, por favor. Renato é o tesoureiro da nossa igreja, você vai poder passar nas mãos dele, e ele vai, se você quiser fazer o compromisso, ele vai te passar o número da conta da nossa igreja, agência e conta. A nossa maquininha não está aqui, mas então a maquininha também poderia passar no cartão também. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Mas é tecnologia que a gente falou, e como você bem frisou, quando é usado para o bem, amém, né? Glória a Deus. A gente pode passar, só que hoje não esquecemos de trazer. Você pode procurar o Renato, a gente passa o número da conta. Você pode depositar e nos abençoar para abençoar. E se você abençoar no abençoado, na sua abençoada, missão de abençoar na consequência, o abençoado que você acaba de abençoar, que o abençoador do abençoado, você acaba de abençoar, Olha, eu aprendi. Coisa boa, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus nessa noite, por essa noite. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe amanhã. A gente queria fazer um café da manhã amanhã para os irmãos, mas me pediram, por causa das questões da pandemia, né, e todo o aparato que a gente não se preparou para ele, para a gente ter, a gente vai ter que cancelar. Mas o ano que vem a gente não vai mais fazer aquele café da manhã no sábado de manhã. Nós vamos ter o café da manhã no domingo pela manhã, se Deus quiser, porque a gente quer um café da manhã para toda a igreja, amém? Esse ano a gente não vai fazer, mas a partir do ano que vem vai ser dessa manhã para a glória de Deus. Aí toda a igreja chega, toma café e a gente participa do culto ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome nessa noite, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, em especial aquilo que vimos na tua palavra, que nos mostra a causa. A causa, na verdade, Senhor, é o teu grande feito, é o Senhor é a nossa causa. O motivo de nós fazermos é porque o Senhor é digno. O Senhor deu a vida por nós. E o Senhor é que é o grande prazer e a grande alegria da nossa vida. Porque nessa vida nós temos muitas circunstâncias que nós passamos por elas, que são bem adversas, que são contrárias, são realmente aquilo que de repente a gente não queria passar. Mas passamos, e passamos com alegria, passamos com prazer, porque a nossa vida está, como nós ouvimos pela tua palavra aqui, ela está realmente no Senhor, ela é vivida em ti para a tua glória. E é por isso que a gente continua, a gente segue em frente, na confiança que temos no Senhor para a tua glória. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, continua dando graça à nossa vida. O Senhor abençoe essa volta para casa agora. Em nome de Jesus, nos traga amanhã pela manhã para ouvir a tua palavra, para participar dessa conferência missionária, sermos abençoados, especialmente pelo coração disposto, e sendo abençoados, sermos abençoadores de outros para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,